Bom dia, galera inscrita do meu canal. Sejam todos bem-vindos aí mais um vídeo. Então, galera, hoje eu venho mostrar para vocês aí como é que ficou os testes, né? Da confecção dos Nelores. Então, aqui tá a matriz que todo mundo conhece, né? Que eu fiz ela em MDF, fiz a pintura aí, né? Manual, o branco PU, né? Fiz a pintura. E essa é a matriz que a gente usou para fazer o molde. O primeiro teste, né, foi aqui com a resina pura, né? Vocês viram aí que ela reagiu aí, né? E deu esse monte de bolha aí, deu esse probleminha, né? Então, esse foi o primeiro teste feito em resina pura. Aí eu quis quebrar a viscosidade dela. O certo era ter adicionado um talco, um amido de milho, que seria maisena. Mas eu tinha aqui polvilho doce. Polvilho, aquele de fazer pão de queijo, fazer biscoito. E tive mais sucesso, ó. Ficou uma peça mais, né, sem muita bolha, né? Copiou o propósito da matriz aí, bem semelhante, né? E deu um probleminha nas orelhas, mas ficou bem mais fácil para consertar. Ficou bem, né? A textura aí ficou bem mais... ficou maciça com a mesma resistência da outra primeira. E esse aqui, galera, que foi o teste do vídeo passado, que a gente fez ele com a massa... 30% de massa plástica e 70% de resina. Então, galera, esse foi o aspecto que ficou, né? Também não copiou o órgão do reprodutor do animal. Ficou cheio de bolhas, né? A gente bateu, misturou bem, mas infelizmente, ó, ela ficou umas bolhazinhas, né? A quantidade de catalisador usado para confecção desse e desse é a mesma, tá, galera? Eu não mudei nada, não. Tô usando a mesma quantidade de catalisador. A cada 100 gramas eu coloquei 30 gotas, né? Foi usado para resina pura, a resina com o polvilho, né? 30% também de polvilho doce na mistura, 70% de resina. E esse daqui que é o com a massa plástica, né? Que ficou também 30% de massa plástica, 70% de resina. E esse foi o resultado aí, né? Ficou parecendo uma peça de cimento, né? Copiou, assim, eu vi que ela copiou com mais exatidão um pouco os detalhes, né? Ficou um pouco mais real aí, porém ficou todo cheio de micro esfera aí, né? Os furos aí. Então agora eu enchi de novo o molde, né? Hoje é domingo. Agora eu fiz a composição nova, né? O que eu fiz? Eu peguei agora, mantive a base de 70% de resina pura. Botei 25% de massa. E botei 5% de polvilho doce, né? Misturei a resina. Primeiro eu fiz a mistura da resina com a massa plástica, homogeneizei bem a mistura. Aí depois adicionei o polvilho doce na mistura das duas, né? Homogeneizei bem para tirar os caroços, para tentar melhorar o aspecto da moldagem, né? E tentei fazer diferente. Eu enchi primeiro as orelhas do molde, né? Primeiro deixei ele puxar um pouco. E depois de pronto, eu enchi o molde completamente hoje pela manhã. Creio eu que hoje de tarde eu solto o vídeo como é que ficou, né? Da mistura. E agora é só ir testando, né? Claro que essas peças eu não vou perder, tá, galera? Não vou perder. Assim que eu tiver um tempinho eu vou dar acabamento nelas todas. Vou pintar, né? Que já vai servir para alguma venda aqui, né? Então eu vou dar acabamento, vou pintar.
Eu não vou perder nenhuma peça desses animais, por causa que o custo com o material é um pouco elevado. Então não compensa descartar. É melhor gastar um pouquinho mais e preparar as peças, porque tá fácil, que vai dar o mesmo trabalho que tivesse feito no MDF. Então não convém descartar as peças. Se fosse peça que fosse de precisão, tipo um eixo de caminhão, um diferencial, coisa do tipo, aí a gente, né, até descartava. Mas como são peças grandes, né, não compensa descartar não, entendeu? Eu vou dar um pause aqui, galera, que eu vou pegar a balança para mostrar para vocês o peso de quanto ficou cada peça. Aí, galera, ó, então o primeiro teste aí do boi em resina, 30% de massa plástica, 70% de resina, o peso final dele ficou em 700 gramas, né? Bateu com o volume, né? Até passou um pouco do volume em relação ao peso. Ele passou um pouco, né? Esse foi o boi feito em 30% de massa plástica com 70% de resina. Esse aqui é o boi feito em resina pura, né? Ele perdeu aí bem, ó. Pode ver que o volume em relação ao peso, né, já ficou um pouco mais leve. 637 gramas aí, o boi feito em resina pura, né? E esse aqui é o boi feito em resina, 30% de polvilho doce, né? O polvilho usado aí polvilho usado para fazer pão de queijo, fazer biscoito, fazer receita de casa. 30% de polvilho doce, 70% de resina. Então esse aqui é o peso dele, 676 gramas. E vou pesar a matriz aqui, que foi a matriz feita em MDF. Olha pra você ver, a matriz feita em MDF ficou mais leve, né? 441 gramas no mesmo volume, porque a densidade, vocês podem observar aqui, eu trabalho com laboratório de asfalto, usina de asfalto, a gente observa muito isso aqui. São praticamente quase os mesmos materiais, porém com densidade diferente, né? Então aqui tem o MDF com a densidade um pouco mais leve. Você tem a resina pura, né? Ó, 442 a matriz pura, né? MDF 636, né? Que é a densidade, o peso dele específico aqui, ó, com a resina pura, 636. Aí temos aqui o com polvilho doce, 675, né? Que é o peso dele específico aqui. E 708. Na verdade, para a gente considerar a densidade, o certo era fazer o cálculo. O que é o cálculo? É o peso, 709, né? Que é o peso dele, dividido pelo volume, que seria o volume de resina usada, né? Então aqui foi meramente, passou de 700, eu dividi um pelo outro, né? Peso sobre o volume, você vai ter a densidade aí de qualquer material. Então tá aí, galera, aqui tá a confecção. A gente tô bem otimista aí em preparar, em acertar, né, uma composição que dê certinho aí, para poder futuramente eu tá entrando aí nessa parte rural aí. Não quero parar só no boi, quero ver se com o tempo eu vou fazer um molde do cavalo e da mula, né? Que são os três animais aí que compõem a carga do caminhão boiadeiro aí, que tem gente que mexe só com cavalo, mexe só com mula. Também quero fazer uma matriz de um porco, né? Para também reproduzir os porquinhos aí em resina. Para que alguém pedir um caminhão de porco, eu tenho aí o cavalo, o boi, o porco e futuramente fazer uma vaca também. Mas isso são coisas que eu vou fazendo ao longo do decorrer da caminhada aí
Daí, nossa, agora eu vou dar, daqui pra frente eu vou estar entrando de férias. Quero dar um pega muito grande nas miniaturas minhas, né? Os caminhões, que é o foco aqui da nossa oficina. E como eu tô trabalhando fora, eu fico a semana inteira fora e volto só no final de semana. Geralmente o sábado de tarde, né? Ou à noite. O meu tempo tá corrido, então eu tô dando prioridade em acertar eu dei prioridade em testar esse Nelore, porque é uma coisa rápida para fazer. Porque, ó, ontem eu moldei isso aqui de noite. Eu finalizei ele, era 9 horas, né? Hoje cedo já desmoldei. Então, eu consigo desmoldar até com menos tempo. Segundo os amigos meus, o canal lá, Brito, criando qualquer coisa. O cara é mestre nas miniaturas 132. Um abraço, Brito, a gente sempre troca ideia aí. E foi a partir de conversa com ele que eu venho fazendo esse trabalho em resina, né? Ele me deu todo o suporte aí, em dúvida, para poder a gente estar fazendo as peças aqui em resina. E também eu dei a dica para ele aí do polvilho doce aí, né? Ó, pra você ver que a moldagem ficou boa. Como ele trabalha muito com massa plástica, né? É uma saída alternativa aqui, o polvilho doce na confecção das peças, porque fica bom do mesmo jeito, né? Pela densidade do material, que seria o peso maior, né? O que eu posso estar entendendo? Lá na usina nossa, quanto maior a densidade do material, mais resistente ele é. Então eu creio que a resistência, né, de uma peça feita em polvilho, de 30% de polvilho com 70% de resina, como o peso dele específico está mais alto em relação aos outros, ela pura e ela com massa, a resistência da peça também pode se considerar mais alta, né? Então, no laboratório a gente considera as pedras, quanto maior o peso específico, né? A densidade mais alta, melhor a pedra, né? E assim sucessivamente. Como aqui, ó, ele deu ao peso maior do que em relação aos outros. Então, considerando isso, não, o peso do maior foi, falei besteira, mas não tá tão longe. Eu pensei que fosse esse, mas eu com massa, né? Deu mais alto o peso específico. Então a massa tem a resistência um pouco maior. Porém, pode acontecer esse tipo de situação, né? O polvilho doce não perde muito no peso, porém a resistência também, eu creio que vai ficar bem próxima da massa aí. Mas isso aí, galera, é o teste que eu tô fazendo. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, tá chegando agora. Isso aí é os testes que a gente fez aqui na oficina para acertar não só o Nelore, mas porém desenvolver uma mistura boa que atenda para fazer as peças dos caminhões, né? Como o eixo dianteiro, o diferencial, o tanque, né? São peças que a gente vai estar reproduzindo aqui futuramente em resina, né? A gente vai fazer o molde das peças, tanque, diferencial, tudo que foi feito em PVC, eu quero trazer para resina na escala 1/14 para poder agilizar o processo de montagem. Então, galera, tá aí, né? Os 3 testes: resina pura, resina com polvilho e resina com massa plástica. Tá aí. Fiquem todos com Deus aí e fique atento às notificações e ative o sininho aí. E dê o seu joinha, seu like, seu comentário para nós. Valeu. Seu abraço, seu amigo Guilherme Miniatura.